Shalom, shalom, igreja, amém? Coisa boa, coisa boa. Estamos aí num dia tão festivo para alguns e para outros que entenderam também festivo e para outros que perderam seus papais. Embora também eu queria até que o Espírito Santo viesse consolar aí aqueles que perderam seus pais na pandemia e que o Senhor abençoe você, né? Se você estiver vendo esse vídeo outro dia também, que o Senhor abençoe você. E assim, a gente agradece a Deus porque foi um dia, para quem tem pai, foi um dia muito legal. Mas para quem não tem pai, mas que tem filho, também foi bom a beça, não foi? Eu esqueci que eu não tinha pai, gente. Esqueci, porque eu sou tão preenchido que eu lembrei numa conversa com a Fernanda, minha sobrinha. Falei, caramba, eu tô sem pai, mano. Mas aí eu lembrei que um dia eu pedi para Deus entrar no lugar do meu pai que tinha partido e ele entrou. E quando ele preencheu esse espaço, eu tinha percebido que eu estava sem. E aí eu queria que você louvasse a Deus, porque Deus ele faz essas coisas. De alguma forma, se caso você não teve um pai em todo o tempo, Deus te deu a chance de você ser pai hoje, amém? Se caso você não teve um pai, mas teve um tio, glória a Deus, porque o Senhor colocou alguém ali para preencher esse espaço, amém? Se não teve nem pai nem tio, não teve ninguém, tu foi solto aí, Deus colocou um pastor para você, amém? Que se não foi eu a vida toda, foi alguém que passou pela tua vida e te deu paternidade. Quando eu perdi meu pai muito novo, chamei o pastor e falei, pastor, o senhor podia ser meu pai? Ele falou assim, como assim? Eu falei, não, me ajuda aí que eu não sei como é que é ficar sem uma pessoa para me liderar. Aí ele falou, mas eu sou chato a pampa, hein? Eu falei, não, pode ir, gente, eu não sabia o que era chato a pampa. Misericórdia, ele era engenheiro, pastor Álvaro Trindade, de Bento Ribeiro. E ele ficou nesse lugar. E aí ele me ajudou num tempo lá, mas brigava demais, era chato mesmo, assim, sabe? Mas eu louvo a Deus, ele já partiu para o Senhor, que eu passei por essa mão. Mas tive também meu pai Paulo, também há pouco tempo, tem um tempinho já que já partiu. Mas sabe o que eu estava vendo hoje de manhã? Tive um cafezão da manhã top, quem viu meus status aí viu que foi a Vera. Viu meu presente, gente? Que coisa séria, né, cara? Coisa séria. Eu tô aceitando picanha contra filé e alcatra. Eu não estou trabalhando com outro tipo de carne, não sei filé mignon, picanha, tá? Podem me abençoar. E aí eu tava ali passando uma manhã tão gostosa, mas muito mais do que isso, feliz, porque a gente pode curar pessoas naquilo que a gente mais sofreu. E eu declaro para essa igreja aqui, em nome de Jesus, que aquilo que você não tem, fique tranquilo, porque na verdade você está sendo aquilo que você não teve. O remédio que você não teve, que iria te matar, hoje se transformou num antídoto para curar pessoas, amém? Então agradeça, porque Deus é o seu Pai e Ele jamais te abandonou. Aplauda o Senhor por isso, em nome de Jesus. Aleluia, aleluia, glória a Deus. Eu queria contar um testemunho rápido aqui, depois passar um videozinho rápido pra gente. Mas, gente, deixa eu falar uma coisa para vocês, linda, que aconteceu, que nós tivemos essa semana. É um testemunho que eu vou preservá-la. Se ela quiser, ela até pode vir até me ajudar. Mas assim, quem estava aqui no último culto de março, que nós saímos aqui para a quarentena? Quem estava naquele culto? Quem recebeu o olhinho, o óleo para ungir a casa? Isso, que legal. Gente, aquele óleo nós oramos, liberamos uma palavra e foi uma bênção, assim, porque a gente creu e nós fizemos aquilo que o Pai nos determinou a fazer. E nós vimos realmente a mão de Deus, aonde aquele sangue, aquele óleo se tornou em sangue, nos portais das casas, em todos os lugares que colocamos. E essa semana, atendendo uma pessoa aqui, que entrou aqui hoje, que foi a Flavinha, né? A Flavinha, ela contou para a gente um testemunho muito forte. Nós já fomos na casa dela, oramos há um tempo atrás, tem uns 2 anos, né, mais ou menos. Fomos orar lá, e aí foi muito legal. O seu marido nos recebeu, deixou a gente estar lá, a gente estava no trabalho. Deus já fez um milagre muito forte na ausência dele, naquela casa. Mas aí, ok, ela estava precisando ungir a casa dela, porque também estava precisando do momento ali que o pai entrasse naquela casa. E o que acontece naquele lugar? Ela vai e consegue, através da nossa querida Michele, esposa do Paulinho, um óleo para também ungir a casa dela, que ela estava precisando naquele tempo, que ela estava um pouquinho enferma.
E ela pediu o óleo, e ela, na verdade foi até Michele que a ofereceu, e deu um óleo para ela. Ela pegou o óleo e ela ungiu as portas, ungiu a janela, e contou para o seu marido que tinham feito aquilo. E quando ele soube que ele já tinha ungido essas partes da casa, ele falou assim: tá, mas você já ungiu também o portão? E ungiu lá o portão e o portão da garagem? Ela não. Ele falou: então vai lá e unja, sobrou óleo, unja lá fora. E ele assim, é um amante do Senhor, mas ele em breve estará conosco aqui sentado, amém? E aí ele falou: vai lá e unge lá o portão, vai lá e unge. E ela saiu com a fé que ela tinha, debaixo da autoridade do sacerdote. Ela foi lá, ungiu o portão de garagem. Quando ela entra para dentro de casa, a mão dela está toda vermelha, nessa parte onde ela foi ungiu as coisas. E ficou vermelho, bem vermelho. Inclusive nós vimos a foto disso. E nisso ela pegou, lavou a mão, esfregou a mão e o vermelhão não saía. E aí o marido dela, ela falou assim: que isso, mãe, coisa engraçada, já lavei, que é isso? Será que foi alguma reação, alguma coisa? E o marido dela, inexplicavelmente, falou uma frase para ela: ué, meu amor, você não ungiu o portão com o sangue do cordeiro? A mão dela ficou vermelha porque quando ela ungiu quando ela ungiu aquela casa, e o marido dela que falou: ué, tipo assim, você não está entendendo, você não ungiu com óleo, mas aquele óleo se transformou no sangue do cordeiro. Igreja, deixa eu lhe falar uma coisa, meu Deus, a gente sabe que aquilo que nós fizemos aqui foi um ato profético, mas Deus só queria provar para nós uma coisa: e ela estava enferma. Depois daquele dia em diante, nunca mais ela teve aquela enfermidade. E naquele dia em diante, o sono daquela casa foi restaurado, a vida foi restaurada, a saúde foi restaurada, porque o sangue do Cordeiro estava nos umbrais da porta. Eu quero lhe falar uma coisa maravilhosa nessa noite: acredite nos atos proféticos, acredite no mês do Profetiza. O que a gente faz aqui, Deus legitima, Deus testifica. E olha que coisa séria: a sua casa está coberta pelo sangue do Cordeiro. A sua vida não vai valer encantamento, porque o Deus dos céus derramou sangue lá. E assim como a mão dela ficou vermelha, e só depois que ela tomou banho que inexplicavelmente saiu para provar que Deus era naquele lugar, eu declaro nessa vida, nessa casa, no Projeto Vive, na extensão dele, que você não colocou óleo não, filho, você colocou o sangue do Cordeiro imaculado. Se você crê, dê um grito de vitória e um aplauso bem forte, que ele é poderoso. Aleluia, pode ser mais forte que é para ele. Tem sangue sobre a tua vida. Aleluia, aleluia, que isso, coisa boa. Ela contou isso no gabinete, quase que acabou com tudo, a gente parou, orou, foi uma glória. É esse o Deus que a gente serve. Queridos, creia quando fizer alguma coisa aqui, não fica achando que pode ser, não, creia, é pela fé. É pela fé. Isso só aconteceu para provar para nós que ele verdadeiramente está nesse negócio. Mas a gente sabe que tudo que você faz aqui, de igual modo. Mas Deus queria mostrar o poder lá, para que a gente entendesse que no meio de uma quarentena, ele estava cuidando de nós. Aleluia, que Deus poderoso, que Deus poderoso. Eu, antes de ministrar a palavra, vocês podem, eu queria de novo passar esse vídeo, porque tem gente que não viu, e eu preciso que você, esse vídeo ele vai curar você. Já passou, eu vou passar de novo para você. Sobre mim a mão do Senhor, e ele me levou no Espírito do Senhor e me pôs no meio do vale, que estava cheio de ossos,
Ele me fez andar ao redor deles, e eu vi que eram muito numerosos sobre a face do vale. Ele me perguntou: Filho do homem, acaso poderão reviver estes ossos? Respondi: Senhor Deus, tu o sabes. Então ele me disse: profetiza sobre esses ossos e dize-lhes: ossos secos, ouvi a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor Deus a estes ossos: farei entrar o Espírito em vós e vivereis. Então sabereis que eu sou o Senhor. Então profetizei segundo me for ordenado. Enquanto eu profetizava, houve um ruído, um barulho, e ossos juntaram cada osso ao seu osso. Olhei, e eis que vieram tendões sobre eles, e cresceram as carnes, e se estendeu a pele sobre eles, mas não havia neles o espírito. Profetiza ao Espírito, profetiza ao Filho do Homem, e dize-lhe: assim diz o Senhor Deus: vem dos quatro ventos, ó Espírito, e assopra sobre estes mortos para que vivam. Profetizei como ele me ordenara, e o Espírito entrou neles e viveram, e se puseram em pé. Um exército grande e extremo. Profetiza! Aleluia! Aleluia! Aplauda o Senhor mais uma vez bem forte. Que esse é o mês que Ele vai fazer. Pode acender por gentileza a luz. Hoje nós vamos liberar uma palavra sobre os tendões. Repita: tendões. Aleluia! Semana passada foi sobre os ossos sequíssimos. E hoje também vamos falar ao final da palavra para liberar também aquilo que vai no segundo nível curar você. Mas eu queria falar contigo algo aqui da parte do Senhor, de Marcos 15, 21. Abre para mim, Marcos 15, 21. Eu só vou liberar mesmo uma palavra sobre a tua vida hoje, porque a gente vai ceiar e a gente vai sentar. Marcos 15, verso 21. Aleluia, Ele está aqui, aleluia, aleluia. Glória a Deus, glória a Deus. Parabéns, Ministério da Mídia. Vocês têm tirado muita onda com esses vídeos, muito lindo. Aleluia. Vamos ler não muitos versículos, apenas 2 possivelmente. E diz assim, verso 21. E constrangeram um certo Simão Cirineu, pai de Alexandre de Rufo, que por ali passava vindo do campo, a quem levasse a cruz. 22. E levaram-no um lugar do Gólgota, que se traduz por lugar da caveira. E o último, 23. E deram-lhe a beber vinho com mirra, mas ele não o tomou. Ô Pai, nos abençoe nessa noite um pouco mais. Sua filha orou, liberou palavras aqui. A gente declara que nesse tempo que é a tua mesa, tempo de mesa com o Senhor, seja um tempo maravilhoso, que a gente possa lembrar do teu sacrifício nessa noite, em tudo que o Senhor vai fazer aqui nessa noite, em nome de Jesus. Amém. A gente nesses dias talvez esteja passando por algumas coisas, porque a sensação da volta tem sido uma sensação um pouco difícil, porque é uma igreja que ela volta, mas não pode voltar na sua totalidade. Em todos os espaços não podem voltar. É uma igreja que ela, no meio do caminho, ela volta, mas não pode se abraçar. É uma igreja que talvez você até está aqui, mas você tem que ter muito domínio para que você esteja aqui se sentindo fazendo parte outra vez. Quando você sai de casa, você se alegra porque você vem para a celebração, mas ao mesmo tempo há um desespero porque você não pode agarrar o teu irmão, pular no cangote dele,
dá um beijo nele, porque você ficou tanto tempo longe, mas você não pode voltar. E o interessante, porque essa pandemia, ela exatamente, parece que ela quer arrancar isso de nós, aquela ajuda, aquele cuidado. Nós essa semana conversando com as ovelhas dos quais entraram no Viva, a gente está falando o tempo todo, explicando para as ovelhas das quais estão entrando na casa, do novo normal, do modelo que vamos cuidar, desse modo digital que cuidamos em todo esse tempo de quarentena. É um tempo que é difícil, mas eu louvo a Deus porque mesmo assim você está conseguindo continuar a caminhada, aleluia. Eu vejo que você está conseguindo mesmo assim se manter de pé. E uma das coisas que eu vejo que nesses dias, ainda mais nesses dias comemorativos que ficam um pouco tenso para nós, são dias que a gente para e fala assim: Senhor, como é que fica? A impressão que eu tenho é que eu estou andando sozinho, que eu estou andando, parece que às vezes eu voltei, eu estou voltando, mas parece que a vida ainda não andou, parece que as pessoas ainda não conseguiram ainda puxar. Eu não posso convidar os meus irmãos para minha casa para tomar um café, eu não posso passear muito, não tem muitos lugares abertos, e quando tem, todo mundo sem máscara, é uma confusão. E aí a gente acaba voltando, mas não voltando. E a pior coisa que tem é quando você fica no meio, sim ou não? É ruim, porque a sensação é ruim disso. E eu vejo também que nesse tempo é um tempo que Jesus também viveu. Era um tempo que ele precisava cumprir o propósito, mas ele não tinha muito com quem contar. E o que me chama a atenção nesse tempo de ceia é que eu vi na palavra, eu queria compartilhar com você rapidamente alguma coisa que o Senhor me falou, que nesse tempo são dias que a gente às vezes pode se sentir sozinhos, mas teve tempos que a gente estava muito junto. Exemplo, você lembra muito bem, para aquele tempo onde Jesus está no Monte da Transfiguração, você vê que vê ali, os discípulos viram com Jesus, Moisés e Elias. Você vê que foi um lugar que a glória desceu, literalmente, onde você vê que naquele ambiente parecia que ninguém ia mais descer daquele monte. Que delícia, um lugar que já vivemos aqui no Viva, um lugar onde a presença era clara, e um ali sentindo a presença, rodando no poder, e vivendo um tempo de experiências com Deus. E o que você sente? A mesma coisa que os discípulos falaram: não vamos descer, ninguém se mexe, ninguém se machuca, como diz. O que a gente faz? Vamos fazer uma tenda aqui, vamos ficar aqui em cima, porque essa glória é maravilhosa, essa conferência está maravilhosa, esse dia de culto está maravilhoso. Aí de repente Jesus fala: não, tem que descer, porque o que a gente recebe em lugares altos tem que descer para quem não subiu nele ainda, aleluia. E aí ele desce, mas é interessante porque no tempo da glória, no tempo do enchimento, do preenchimento, na glória, no dia que a glória desce, eu tenho todo mundo, inclusive quer fazer até barraca para ficar naquele lugar. Mas engraçado, quando Jesus está na cruz, os mesmos não estavam na ponta da cruz. Eu aprendo que no lugar de glória eu tenho gente do meu lado, eu tenho gente para ficar que quer fazer até barraca, mas quando eu estou na cruz ninguém aparece lá. Esse é o tempo que a gente está sendo testado, porque a gente está na cruz muitas das vezes, estamos sendo provados. E aí nesse lugar não espere ter muita gente que queria fazer barraca do teu lado no tempo de glória, mas pode ter certeza que aquilo que você está fazendo na cruz é o propósito que o Pai separou para você fazer, filho. Não saia desse lugar, ainda que você esteja sozinho. E eu quero dizer para você aqui, são dias que talvez você esteja se sentindo sozinho, sozinha. Eu queria alguém do meu lado, mas não espere muita gente quando você estiver no tempo de cruz, ou pelo menos aos pés da cruz. E é interessante porque você vê que é difícil de entender essa logística do céu. Você vê quando Jesus nasce, Jesus está fugido, tentando não morrer para cumprir o propósito. Você vê que quando ele está ali na manjedoura, você vê que ali a estrela brilha, tanto que os magos aparecem pelo encontro das estrelas. Mas ali não tem nenhum nome claro ali, só tem as estrelas. Jesus, quando está na cruz, tem uma placa sobre a sua cabeça. Eu aprendi uma coisa aqui,
É que na verdade quando eu nasço, quando a gente nasce, a nossa estrela brilha e a gente não está vendo, só dá direção para aqueles que estão ali perto de nós, ou para dar direção. Mas aquilo que eu sou só vai ser declarado quando eu estiver na cruz. Eis aí o Rei dos Judeus. Sabia que você talvez não tenha noção, quando você nasceu, ninguém sabia quem você era, mas é na cruz que vão saber para que você nasceu. E sabe o que eu aprendo com isso? É que Deus está falando com a gente assim: filho, é nesse lugar que não seja o melhor que você possa estar, mas o que vamos celebrar aqui? Que Ele já ressuscitou, aleluia. Nós declaramos o seguinte: não é o melhor lugar, mas é nesse lugar que eu vou levantar você, aleluia. E eu louvo a Deus porque nesse tempo eu vejo aqui o Simão Sirineu, que está voltando do trabalho pelo horário que os estudiosos falam. E ele, na verdade, certamente levou uma roupa branquinha, porque existia um modo de receber na Páscoa aquilo que o sacerdote fazia. Ele pegava o cordeiro, degolava ele, pegava o sangue dele, colocava no isopo também e aspergia sobre eles. Então, eles ficavam no templo esperando uma gota de sangue cair sobre a roupa deles. E esse Simão Sirineu, ele pega e ele vai lá, volta do trabalho, já volta com aquela roupa branquinha, que tem que ser uma roupa toda branca, e ele voltava do lugar do seu trabalho. A Bíblia fala que ele volta do campo, e quando ele vê ali um certo Simão Sirineu, ele vem no caminho já preparado, e ele pensando: olha, eu vim de muito longe. Hoje a famosa Líbia era o norte da África, que o Simão Sirineu, esse nome Simão Sirineu, na verdade é Simão de Cirene, esse nome. Esse não é um sobrenome, é o lugar que ele vinha. E o Simão Sirineu, todo empolgado, porque ele sabia que ele ia receber uma gotinha do sangue. E aí ele está indo em direção àquele lugar que não era, na verdade, não tinha nada a ver com a crucificação de Cristo. E quando ele está indo naquele lugar, os soldados romanos o forçam a carregar a cruz de Jesus. Eu acho lindo duas coisas que eu queria falar com você nessa noite. A primeira é que nesse tempo, você lembra que a última ceia de Jesus foi o tempo também que o Simão Pedro não conseguiu mais andar com Jesus. Ele não deu conta da pressão que estava por vir. Ele não deu conta, então ele sai daquele lugar. E aí quando ele sai daquele lugar, Simão Pedro some. E aí, no momento que Jesus está ali carregando a cruz, nas últimas 12 horas, daquela tensão toda, Jesus está carregando a cruz, os romanos pedem Simão Sirineu para carregar essa cruz. E aí ele estava esperando uma gotinha de sangue, mas ele recebe o sangue direto da cruz do Calvário, direto na sua roupa. Sabe uma coisa que eu percebo aqui? Duas coisas. A primeira: se você estiver no lugar certo, você não vai ganhar uma gotinha daquilo que você espera de Deus, não. Você vai ganhar o sangue dele inteiro fresco, em nome de Jesus. Mas mais do que isso, nesse tempo Jesus não estava dando conta também da sua cruz nesse caminho. E o que acontece? Jesus cansa. E Jesus, ele também não aguenta. E o que faz os soldados? Carrega Simão. Não sabia que era o Simão. E aí eu aprendi uma coisa: assim como Simão Pedro não deu conta de estar ali, Deus levantou um Simão Sirineu para estar naquele lugar. Eu aprendi uma coisa: para cada Simão Pedro que te abandona, Deus vai levantar um Simão Sirineu para terminar a obra. Aleluia. Eu vou repetir, sabe por quê? Esses são dias que você pode estar se perguntando às vezes: Senhor, como é que vai ficar a minha vida? Como é que vai ficar? Filho, fica em paz, porque Deus já levantou alguém para continuar. Sabe por quê? A cruz não ficou parada. Aleluia. A cruz não ficou parada. Eu dei essa boa notícia. Sabe o que acontece? A cruz que você tem que carregar, ela não vai ficar parada, que Deus vai colocar alguém para te ajudar a carregar. Aleluia, aleluia. O que eu acho lindo, porque a cruz não parou. A cruz não parou. A sua cruz, filho, não vai parar. Quem recebe isso aqui? Tem hora que a sua perna vai fraquejar, tem hora que você vai tombar, tem hora que você não vai aguentar. Obrigado, querida. Tem hora que você vai ficar com dor na perna, vai ficar sofrendo. Mas o Pai está falando aqui, ó, um certo Simão. Não precisa nem saber quem é.
Mas quem sabe Deus está levantando um discipulador, um amigo, um parente, alguém que está falando assim: pode ficar tranquilo que eu vou lutar por você lá na empresa, aleluia. Olha que eu vou entregar o teu currículo lá. Alguém que chamou você no zap e deu uma chamadinha para você, ó, fica de pé. Alguém que pegou um olhinho e levou na sua casa, aleluia. Alguém que fez alguma coisa, que chamou você, alguma coisa, filho, pode ter certeza que essa cruz não vai ficar parada. Essa cruz você vai carregar, nem se for com alguém lhe ajudando, aleluia, aleluia, aleluia. Eu acho lindo porque nesses dias, são dias que o Senhor quer passar para nós. Eu pensava muito sobre isso. São dias que às vezes a gente fica com muitas incertezas. São dias que aparentemente parece que está tudo bem. A gente, se nós não entendermos verdadeiramente pela fé o que estamos vivendo, a gente vai começar a achar que não tem nada bem, ou vamos ter uma sensação que as coisas estão paradas. Mas filho, pode ter certeza, aquilo que o Pai já planejou para a tua vida, Ele há de terminar, porque a obra que Ele começa, Ele termina. Ele é um Deus que fala: está consumado. Deus é especialista em consumar e terminar coisas que Ele começou na minha e na tua vida. Esse é o Deus que você serve, que Ele não para no meio do caminho, não. E se parar, na verdade, era para fazer com que o outro recebesse aquilo que ele foi buscar. Se alguma coisa na tua vida está parado, fique em paz, porque essa parada de Jesus é proposital. Sabe por quê? Aquilo que aquele homem mais precisava e amava foi exatamente o que ele ganhou. O que você está buscando aí na sua vida? O que você está colocando para Deus e fala assim: eu preciso muito disso? Existem inúmeros estudos aí, palavras sobre esse Simão Sirineu, que a gente não vai entrar aqui por causa do tempo, também não é o propósito. Mas tem muita coisa acontecendo aqui com essa passagem de Simão Sirineu. Esse homem andou muitos quilômetros para estar aqui. E eu vejo que Jesus, mesmo na cruz, mesmo em tempo de dificuldade, mesmo em tempos difíceis, Ele consegue mesmo assim ainda cumprir o propósito dentro da dificuldade. Vou te dar outro exemplo. Jesus, quando está na cruz, está no Calvário, e essa cruz chega lá, através também de Simão Sirineu. Jesus está pregado naquele lugar, e aí acontecem algumas coisas muito fortes nesse lugar, aonde Jesus, mesmo no momento de dor, Ele aponta para João e fala: João, eis aí a tua mãe, e mãe, ó, eis aí o teu filho. Isso me chama muita atenção, sabe por quê? Porque em meio a tanta tribulação, Jesus ainda consegue se preocupar com a família. Eu aprendi algo muito forte aqui. As dificuldades da minha vida não podem deixar com que eu largue a minha família de lado, nem as pessoas das quais eu amo de lado. Eu aprendi aqui que Jesus, em meio à tensão, mesmo assim, Ele fala assim: cuida da minha família. Deixa eu lhe falar uma coisa. Nesse tempo, talvez a gente esteja tão preocupado conosco mesmo, e esse é o perigo, preocupado em ganhar dinheiro, preocupado em prosperar, preocupado em resolver as coisas, que a gente não está aguentando a pressão da cruz e estamos esquecendo tudo que tem de melhor, que é muito mais do que a gente está fazendo, ou querendo. Esses são dias que eu estou querendo dizer para você que é o seguinte: estamos diante de uma mesa da ceia, e é uma mesa que, assim, isso aqui é para lembrar o sacrifício de Jesus até que Ele venha. Mas o que eu acho lindo é que Jesus dá alguns ensinamentos para nós nesse lugar. E eu queria falar para você isso, que mesmo no tempo de tensão, mesmo no tempo de amargura, mesmo no tempo de dificuldade, filho, tenha certeza que talvez você não tenha várias pessoas. E essa semana eu pensava muito sobre isso. Eu pensava, é como se o Senhor, o Espírito Santo, me falava assim: ó, fala para a minha igreja, tem muita gente se sentindo sozinha nesses dias e sozinha. Tem muita gente que está se sentindo como se estivesse faltando alguma coisa. Talvez eu tenha te descobrido agora aqui. Como se você estivesse andando pela rua ou em casa, tendo uma sensação que estivesse sozinho. Querido, eu posso lhe garantir uma coisa: tenha paz, tenha tranquilidade, porque o Deus dos céus, Ele já preparou alguém para andar do seu lado, para te ajudar nessa caminhada. E na verdade, você sabe que o Espírito Santo de Deus, Ele está aí para isso. Ele está aí para consolar você, trabalhar do seu lado. O céu, ele vive por fé.
O reino de Deus na terra é por fé. Não é nada do que a gente está tentando achar, é por fé. Você crê que até a consumação dos séculos Ele estaria do seu lado, ou você não crê? Ou você entende que Jesus é o Senhor da tua vida e está do seu lado, ou você não crê? Sabe, queridos, e assim, para a gente já começar a entrar nesse momento da ceia, acontece uma coisa muito linda também. O inimigo, ele vai tentar muito forte Jesus transgrediu uma promessa que ele fez. Na última ceia, Jesus fala uma coisa incrível na mesa. Nessa última ceia que ele faz de cima, ele fala assim: eu não vou tomar do fruto da vinde até aquele dia. E essa palavra dia está em letra maiúscula, o D está em letra maiúscula, e aquele dia é a volta dele. E olha que coisa forte. Jesus, quando fala isso em Mateus 26, 29, ele fala: até aquele dia eu não beberei o fruto da vinde. Olha que coisa forte. Jesus está na cruz e ele pede água. Quando ele pede água na cruz, o que os soldados dão para ele? Dá vinagre com fel. E aí Jesus não bebe. A Bíblia deixa claro em Marcos que ele não bebe. E depois ele vai e fala: lamá sabactani. Eles falam: tá chamando Eli. Espera para ver se Elias vai trazer água para ele. E aí quando eles ficam esperando, só que aí acontece dele dar de novo, eles vão lá e dão vinho para Jesus. E Jesus não bebe. Isso é impressionante, porque quando Jesus está na cruz, duas vezes, mais precisamente uma vez, eles tentam dar o fruto da vinde para Jesus. E sabe o que eu acho interessante? Que Jesus, no momento de tensão e de dor, ele não esquece da promessa que ele fez. Eu vou te falar uma coisa que você não tem noção. Você sabia que Jesus tem 2000 anos que Jesus não toma ceia, porque ele está esperando para tomar ceia comigo e com você no céu. Eu vou repetir isso aqui. Eu vou ler, sabe por quê? A gente não está entendendo. Deixa eu ler isso aqui. Peraí. Você vai fazer ceia diferente hoje. Mateus 26, 29. Está aqui, não sei o que estou falando isso não. Está aqui, ó. Está lá? Aqui, ó. Mas digo-vos que desde agora não mais beberei deste fruto da videira, até aquele dia. Essa Bíblia não está na versão correta. Esse D é com D maiúsculo. Pode ver na sua Bíblia se não está aí. Em que beberei o vinho novo com vocês no reino, com letra maiúscula, de meu Pai. Tem 2000 anos que Jesus não faz ceia, porque ele falou: eu não abro mão de fazer ceia com os meus filhos. Meu Deus. Ei! Tem 2000 anos que Jesus está ali assim, ó: eu não abro mão de fazer ceia, eu vou esperar. Agora olha que coisa forte aqui, pastora Kate, pastor Adriano, olha que coisa forte. Satanás na cruz tentou com que Jesus quebrasse a promessa que ele fez na ceia, tentando dar vinho para ele na cruz. Sabe por quê? Quando a gente está na cruz, no momento de tensão, é a hora que Satanás vem para tentar roubar aquilo que você prometeu para o Pai que faria. Ali era para Jesus estar com sede e falar assim: essa é a hora, não tem jeito, vou dar só um golinho, só um tequinho. Mas ali na cruz ele fala: não, porque eu prometi que aquela ceia que eu fiz com meus apóstolos e discípulos foi a última, e eu não vou fazer outra ceia se não for com eles. O momento da dificuldade não vai fazer com que eu quebre a promessa. Aí eu vou te falar uma coisa: se ele tem 2000 anos que não faz ceia, estava na cruz ali em toda a tensão, se ele cumpriu a promessa, então se ele falou que vai fazer alguma coisa na tua vida, se ele prometeu, ele vai fazer, porque ele não é homem para que minta, nem filho para que se arrependa. Eu declaro sobre a tua vida que aquilo que ele prometeu, ele vai cumprir. Pode demorar o tempo que for, a promessa não será quebrada. Se você crê, aplauda ele forte, porque ele está te aguardando para fazer a ceia. Aleluia! Isso é muito forte. Ele não quebrou a promessa. Sabe o que eu aprendo com isso? Se você está ligado, tu já entendeu a mensagem, que não é grande, é uma mensagem simples.
É uma mensagem que em tempos de tensão e de cruz, sabe, Abílio? São tempos que eu preciso ficar ligado que as promessas serão um tempo que elas vão querer ser quebradas. Qual foi a promessa que você fez que não está conseguindo cumprir no tempo da tensão? Qual é a promessa que você tentou, falou, prometeu e não está conseguindo? O que você falou? Por favor, querido, por favor, filhos. Jesus está te esperando para fazer a ceia. Agora tu imagina você preparar um almoço para alguém e essa pessoa que você preparou tão linda a mesa lá que você foi no mercado, comprou, fez tudo, passou o dia todo na cozinha, preparou a mesa e a pessoa não aparece. É legal isso? É bacana você marcar um jantar e a pessoa não ir? Tu imagine só, Jesus está esperando naquele grande dia sentar na mesa para cear conosco e a gente, porque está quebrando promessa, não ir nesse dia da mesa com o Senhor. Isso me deu temor, sabe por quê? Eu preciso valer a pena essa promessa do Pai. Eu preciso valer a pena esse convite dele para mim. Eu vou esperar até aquele dia. Eu não vou beber do fruto. É engraçado porque ele pediu água a duas pessoas, a mulher samaritana e na cruz. Ele pediu água à mulher samaritana. A mulher samaritana deu água para ele? Não, ela enrolou, falou, mas não deu água para Jesus. Na verdade é engraçado eu falar isso hoje, porque ele pediu água para uma mulher sendo fonte de águas vivas. Por que ele pediu água para aquela mulher, se ele era fonte de água, se ele era água viva? É engraçado que na cruz também ele pediu água. Agora para aquela mulher, ele pediu água sendo água. E ele não precisava daquela água. Mas por que Jesus pede aquilo que ele já tem? Na verdade, ele não quer aquilo que você tem. Ele quer que você tire o espaço daquilo que aquilo está tomando, que é dele. Tudo que Jesus está te pedindo, não é que ele queira o que ele está te pedindo. Ele não precisa de nada que a gente tem não, filho. Ele precisa de uma coisa, ele precisa que você tire isso que está nesse lugar, que é o espaço que ele quer tomar na tua vida. O que ele está te pedindo que está tomando o espaço dele? Porque esse espaço é dele. Agora na cruz, quando os soldados estão lá e fura ele, o que sai? Água e sangue. Repita, água, mais forte, água e sangue. Engraçado, porque ele pediu água para a mulher samaritana e pediu água para também na cruz. Eles não deram. Agora quando fura Jesus sai água. Ou seja, ele pediu aquilo que ele tinha já dentro dele. Ele não precisava daquilo. E a outra coisa, ele não bebeu mais o fruto da vinde, porque saiu dele a mesma coisa, saiu também o sangue. Sabe o que eu aprendo com isso? Nessa noite que o Pai está pedindo para você é o seguinte: filho, me dá só o que eu estou pedindo, porque esse espaço é meu. E enquanto você não tirar isso aí daí, não tem como eu entrar nesse espaço que está te trazendo problemas. Sabe, filhos, essa é uma noite de sentar à mesa. Eu queria que os diáconos já se posicionassem aqui. Sabe, você sabe o que essa noite é? Jesus tomou 39 mais umas chibatadas. Satanás, ele estava com muita raiva dos tendões, estava com muita raiva da capa que ia cobrir a estrutura que eram os ossos. Satanás queria dilacerar a cobertura. Hoje, nós estamos na semana que nós vamos profetizar sobre os tendões. Sabe o que é tendão? Tendão nada mais é, o Senhor me trazia a imagem, sabe de quê? Daqueles fios de eletricidade. O fio de eletricidade, ele pode receber a tensão que for, mas se ele estiver encapado, ele pode estar junto. Ele dá curto, se ele estiver encapado? Sim ou não? Então quer dizer então que mesmo ele estando junto, mas se ele estiver encapado com aquela capa, não dá curto, não é assim?
Sabe o que eu aprendo com isso essa semana? É que essa semana é a semana daquilo que Deus te entregou. Quando Ele pegou os ossos e pegou a estrutura e colocou ela sarada, toda a estrutura, a parte de ossos, agora Ele quer revestir, porque não adianta nada você ter uma parte sarada, mas quando encosta tem atrito. Hoje é o dia, sabe de quê? Que o Senhor está revestindo aquilo que Ele fez semana passada, pastor Claudinho. Que não adianta nada. O que adianta? Você tem até energia, mas se encostar, queima. Quem está entendendo? Gera está entendendo, Gera entendeu. Entendeu, Gera? Sabe o que o Senhor me falava que mexeu muito comigo? Ele mexeu falando o seguinte: meu filho, eu quero dar vida nos 5 níveis, mas um nível cura o outro e resguarda o outro. Eu quero que cada nível que vocês cresçam essa semana, esse mês, seja um resguardando o outro. Sabe por quê? A gente tem o costume, às vezes, de ter 10 anos, 20 anos, 30 anos de evangelho, mas se pisar no calo, o que acontece? Ah, eu sou crente, mas não sou bobo. Aqui no Viva não tem isso, graças a Deus. Aqui não, tem na igreja do amigo ali. Aqui não tem isso. Estou profetizando, gente, estou profetizando. Mas sabe o que é isso? É porque na verdade eu tenho até uma estrutura, eu tenho um osso bacana e sarado, mas não pode pisar no calo. Aí sabe o que acontece? Eu tenho energia, eu tenho sustentabilidade, eu estou de pé, mas se encostar, quebra de novo. Não, aqui não tem, nem tem calo aqui. Então pode pisar no pé. Aqui pode fazer até mais. Se bater numa face, vai dar outra, pastora. É engraçado que nariz você só tem um só. Bochecha tem 2 para apanhar e dar outra. Você vê que orelha, quando você aprontava, a mãe puxava uma, e tu girava, ela pegava outra. Você vê que é sério isso? O reino de Deus é você entender. Tem gente que eu paro para conversar e eu falo assim: será que ele é crente? Ele é crente, né? Porque ele fala assim, ele esqueceu dos versículos. Nem Salmo 91, filho. Salmo 23, aquele amarelo da Bíblia, aquele que está amarelo. Aquele que expulsa os capeta da tua casa, que deixa aberto, que é uma macumba do crente. Bota lá 91 abertinho e tal. Esquece. Sabe o que é isso? Está faltando tendões espirituais em você. Esse é o nível que a gente vai tomar. Sabe por quê? Satanás, ele queria exatamente isso. A cruz, ela ralou, sabe o quê? A pele de Jesus. A cruz, ela machucou a estrutura. Mas sabe o que é impressionante? Na verdade, quando Jesus tomou as chibatadas lá, o chicote, era para danificar todos os 5 níveis. Os 5 níveis que a gente está recebendo hoje. Mas aí, Isaías 53 vai falar uma coisa linha: pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Essa é a noite que esse sangue vai fazer, sabe o quê? Ele vai restaurar os 5 níveis da sua vida. Então pode ter certeza que você está entrando no nível que, ainda que a capa seja danificada, ainda que tenham partes de você que está danificada, o Senhor vai começar a encapar aquilo que Ele começou. Então toda amargura, toda tristeza, tudo aquilo que ressecou os seus ossos, pela graça do Senhor, vai entrar no novo nível hoje, que você vai crescer, mas as pessoas vão ver o tamanho do seu crescimento. Mas mais do que isso, Deus vai te dar sustentabilidade para você manter o que Ele fez. Aleluia, 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 aleluia.